Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da vida, da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos começar o nosso programa. Estamos estudando o capítulo 7, a queda de Otávio, não é? No programa passado, nós estávamos conversando sobre o relato do Otávio, sobre o que aconteceu com ele na penúltima encarnação, porque ele vai começar a contar para o André Luiz a partir da penúltima encarnação. Então ele coloca que ele se preparou 30 anos no mundo espiritual e mesmo assim, né, 30 anos é essa última encarnação, mas ele já havia falido antes. E aí ele vem contar que nessa última encarnação, que ele faliu também, ele se preparou 30 anos. A gente até comentou sobre um outro episódio parecido que ocorre no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, quando ela relata que o Camilo Castelo Branco, ele fica 52 anos no mundo espiritual, porque ele está querendo aproveitar o máximo que ele pode no contato com os benfeitores para poder reencarnar e não falir novamente. O nosso Otávio, ele também, né, se preparou bastante. A gente conversou que nenhuma missão na Terra, ela é ao acaso. Existe toda uma preparação. No caso do Otávio, foram 30 anos, não é? E aí, ele também relatou que o Ministério da Comunicação, lá o Centro dos Mensageiros, favoreceu ele com todas as facilidades. Então, nós vamos começar a ler daí, né, desse pedaço. É mais ou menos entre a 8ª e a 9ª linha do 16º parágrafo. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Ele teve toda a ajuda e, particularmente, ele teve, vamos dizer assim, 6 fiadores, né? 6 espíritos, entidades amigas, né? Que dispensaram recursos para que ele, na encarnação, não falisse. Então, essas 6 entidades ajudaram muito ele para que ele se preparasse e não falisse novamente, né? Porque ele já tinha falido numa encarnação anterior, faliu, né? Porque ele diz que ele chegou nas portas de nosso lar com muitas dívidas da penúltima encarnação. Chegou de novo, né? Aí se preparou e essas 6 entidades ajudaram ele, mas pelo que a gente já viu aqui, o título do capítulo é A Queda de Otávio. Ele faliu de novo. Quer falar alguma coisa sobre os benfeitores, sobre os 6? É só lembrando e está relatando aqui do caso do Otávio especificamente, que foram 6 entidades amigas. Mas em todos os casos que o André Luiz vai relatar nas suas obras, aqui no livro Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e nos domínios da mediunidade, não, mas entre a terra e o céu, principalmente também entre a terra e o céu, ele vai relatar essa ajuda de benfeitores
para a encarnação dos personagens desse livro, que é o que a gente sempre fala aqui. Nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas necessitadas, que é o que nós somos. Então, necessitados que somos, a misericórdia de Jesus vem sempre nos auxiliar. E a misericórdia de Jesus vem através, por exemplo, desse auxílio. E essas entidades amigas, no caso do Otávio aqui, especificamente, elas vão estar encarnadas e tal, depois, isso é outra história dele. Mas muitos desses nos auxiliam no plano espiritual para que nós possamos encarnar e possamos ter ajuda. Eles nos acompanham, muitas vezes. E nesse sentido de nos acompanhar, é muito importante a gente raciocinar para a gente sempre pensar que nunca estamos sozinhos. Quando a gente diz assim, eu estou sozinho, é mentira, não é verdade. Primeiro, nós temos o nosso Pai, que é Deus, ponto. Temos Jesus, que é o governador do planeta, ponto. Mas tem os seus trabalhadores diretamente ligados conosco. Na questão do Livro dos Espíritos, de número 495, em que Allan Kardec vai perguntar se o nosso espírito protetor nos abandona, e eles vão responder que não abandona, às vezes se afasta por causa do nosso comportamento, mas retorna assim que a gente muda o nosso comportamento, a nossa vontade de melhora. Mas o importante para nós é o comentário que Allan Kardec coloca de Santo Agostinho e São Luís, aqui nessa pergunta 495, em que num trecho que eu vou ler aqui, ele pede assim, estabelecei entre eles, quer dizer, entre os espíritos, os nossos guias espirituais, ele chama de anjos guardiães, e vós, essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente vos ligues na terra. Olha só o que ele está dizendo, que nós temos amigos espirituais tentando nos ajudar, que ajudaram na nossa encarnação e continuam tentando nos ajudar, que são mais amigos do que aqueles mais amigos que a gente acha que tem na Terra. Então, isso aí eu repetir, a pergunta 495, o comentário dela. Isso é muito importante para a gente sempre raciocinar que a gente não está sozinho. Não podemos nos sentir sozinhos, é outra coisa, mas que estamos sozinhos, não estamos. E aí ele continua. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Então, é o Ministério do Auxílio que faz as programações reencarnatórias da colônia Nosso Lar. E quando ele fala aqui de técnicos do auxílio acompanharam-me à terra para preparar um corpo físico sadio, a gente pode, quem quiser e tiver interesse, de ler mais sobre esses técnicos que acompanham o espírito no momento da reencarnação, no capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Porque o que acontece nesse capítulo, no livro Missionários da Luz? O André Luiz vai assistir uma reencarnação, uma preparação. E ele vai ver esses técnicos aqui do auxílio, que o Otávio está falando, ele vai ver o trabalho desses técnicos, não é? Capítulo 13 do Missionário da Luz. Então tem um espírito lá chamado Herculano, que esse vai ser o responsável mais direto pela reencarnação do Segismundo. E ele vai acompanhar o Segismundo até os 7 anos, que é quando o Alexandre fala para o André Luiz que é quando a reencarnação realmente ela está terminada, no sentido de, não de fim, mas no sentido de completar a ligação do perispírito com o corpo. Então, eu vou ler só um trechinho aqui desse capítulo, que ele é o maior que tem de todos os livros do André Luiz, é o capítulo maior que tem, e dizem, né, o Chico disse que o André Luiz foi chamado por Dr. Bezerra e pelo Emmanuel, que ele precisava modificar alguma coisa nesse capítulo, não precisava relatar tudo, porque a gente não iria entender. Então, nesse capítulo, que é muito grande, eu selecionei aqui alguns trechinhos. Quando ele vai assistir, porque o Segismundo está com medo de voltar, né? Que a gente fala, todo mundo tem medo de voltar. O Marco Leuda, a Dona Laura,
Aqui o Segismundo também tem medo. E o Segismundo ele vai sofrer um restringimento, porque ele está ainda, né, conversando com o Alexandre, com o André Luiz, mas ele está chegado o momento que ele tem que se restringir à idade infantil para ele ser acoplado a Raquel, que vai ser a futura mãe dele. Então o André Luiz fala assim: ponderei então, depois que ele viu, né, todo o trabalho lá com Segismundo, porque aqui ele só está ouvindo falar que tem o trabalho dos técnicos de auxílio, mas no Missionário da Luz ele vai ver esse trabalho in loco, e ele fala assim: ponderei então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia, e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, que estava com medo, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do nosso abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Então, ele ficou impressionado. E mais adiante ele vai falar pro Alexandre assim: mas toda reencarnação tem essa ajuda? Aí ele vai explicar, e quem tiver interessado, leia o capítulo, que é um capítulo muito interessante sobre reencarnação. Então aqui o André Luiz só ouve falar que existem técnicos que vão acompanhar a reencarnação para que tenha um corpo sadio. Ah, porque eu esqueci de dizer que o Segismundo, se dependesse do molde mental dele para o corpo perispiritual, ele viria com um problema seríssimo no coração. Mas, com a ajuda desses trabalhadores, desses espíritos construtores do auxílio, ele vai ter apenas um problema, que durante a vida dele pode até acabar, assim, pode até passar. Ou pode piorar, porque aí é muito interessante esse capítulo, que aí o Alexandre diz, vai depender do comportamento. E aproveitando o que a Tereza está falando, a gente vai comentar no seguinte: antes de eu comentar alguma coisa aqui que eu queria, eu vou dar o exemplo do Divaldo Pereira Franco, que a Tereza falou do Segismundo. Vem com um probleminha no coração, ele não está assim, bem amenizado, porque ele deu um tiro no Adelino, que vai ser pai dele, matou o Adelino na última. Isso. Então, agora ele vem com esse problema, assim, mais dependendo do comportamento, então ele vai ter uma tarefa e tudo mais. O Divaldo Pereira Franco, esse grande, para mim, no meu modo de ver, o grande herói, é um exemplo de vida que a gente tem aí, está lá o trabalho Mansão do Caminho Salvador. Quando ele começou na sua tarefa mediúnica, ele disse que o espírito pediu a ele para ir visitar o leprosário. Isso na década, gente, de 40, final dos anos 40 e dos anos 50, em que a lepra era totalmente, não tinha remédio, não tinha medicação, era uma discriminação muito grande. Tem os leprosários, as histórias aí, né? E aí ele falou: não, lá eu não vou, não. Aí o espírito falou assim para ele: ó, ou você vai lá, ainda não era a Joana, não, era o espírito chamado Jesus Gonçalves. Ele falou para ele assim: ou você vai lá, ou você vai para lá, porque você tem o germe do rancenias no seu perispírito. Pelo comportamento de vidas anteriores de Divaldo, ele ainda não conseguiu apagar isso. É o que aconteceu com o Segismundo. Dependendo do comportamento, e graças a Deus o comportamento dele é exemplar nessa encarnação, com certeza já acabou, né? Já tomou o remédio que tinha que tomar para eliminar essa marca do perispírito dele. Então, dependendo do comportamento, é isso que a gente quer acrescentar. E no que ele diz aqui, ele fala assim: olha, recebi um corpo rigorosamente sadio, o Otávio está falando. Lembrando que ele tinha dito que ele voltou para o nosso lar com dívidas enormes da penúltima encarnação dele. E depois se preparou 30 anos. Então ele fala aqui, olha, depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal. Ele não diz quais são as dívidas enormes que ele contraiu.
Aqui é a história da última que ele faliu de novo, mas nessa aí ele não contou. Então, se a gente fosse pegar essas dívidas enormes, o nosso julgamento é errado, a gente fala, bom, vai ter que vir com o corpo deformado assim, assim. E por quê? E nem sempre é assim. Cada caso é um caso, porque os espíritos prepararam para ele, como ele diz aqui, um corpo físico rigorosamente sadio, por causa da missão que ele vai ter. Um grande exemplo que a gente tem disso também é a Dona Ivone do Amaral Pereira, que a gente tem a história dela, uma trilogia muito, muito boa, que é O Cavaleiro de Numier, O Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado, né? Não nessa ordem. Não nessa ordem, necessariamente. A última é O Drama da Bretanha. E a última é O Drama da Bretanha. Mas é muito boa essa história, excelente. E ela se suicida 2, 3 vezes. Ali no livro 2 vezes. 2 vezes. É. E ela, então, o Divaldo até tem algumas palestras antigas contando que ela se joga no Rio, lá em Portugal, pela última vez e tal, se suicidando. E ela reencarna aqui no Brasil em 1900, no ano de 1900, início do século XX, com o corpo normal. Normal. Com seus problemas de saúde e tal, que todo mundo tem, mas o corpo normal. Mas a tarefa a ela incumbida na mediunidade, nossa senhora, a gente não ia querer não. Porque ela passou um perrengue. Então, essa questão do corpo aqui, a gente pode até raciocinar, se ele teve grandes dívidas, por que veio com um corpo rigorosamente sadio, como ele diz aqui? Depende da tarefa que vai ter que ser cumprida, o corpo é necessário, não é? Então, cada caso é um caso. Continuando. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Então, ele não ia ser, vamos dizer assim, um médium desconhecido. Ele, de relevo, ele ia ser conhecido, ele ia ter, assim, vamos dizer assim, a tarefa dele seria talvez por um grande número de pessoas, porque tem missões menores, né? A gente lembra que a Alcione, no livro Renúncia, ela não teve naquela encarnação, a atuação dela não foi de relevo. Lá nos 50 anos ela já teve um relevo maior, porque ela influencia lá na comunidade dos padres, como a Alcione não, ela é uma amor do padre, como é que é o nome lá? Não é dos padres. Não é padre, é Alexandria. É Alexandria. Eles falam Epifânio. Que é padre já. É. Pai Epifânio. Não é padre como a gente conhece padre. Tá? Padre, Eles ficavam reclusos, fugindo da sociedade. Então, já eram espíritos. Erradamente, né? Já eram e ela espíritos. Tem a missão. Inclusive, a gente sabe de alguns livros que ela tem a santa da Igreja Católica. Alguma coisa assim que ela foi de relevância, como a Teresa está falando. Ela não teve. Aí, então, e no caso dele, parece que ele vai ter uma vida, né? Assim, que vai influenciar muitas pessoas. Não vai ser aquele médium lá do interior que, né, não vai ter, como ele coloca aqui, um trabalho de relevo, mas ele tinha, e no caso dele, né, se ele conseguisse, mas não conseguiu cumprir a missão dele, ele iria consolar muitas pessoas, né? Ele ia levar a mensagem de Jesus a muitos corações, encarnados e desencarnados. E ele continua: permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. Olha, ele realmente ele veio com a tarefa mediúnica de relevo. E os espíritos que o iriam assessorar, vamos dizer assim, entre aspas, eram espíritos falange de espíritos colaboradores encarregados do Brasil. Ele, então, tudo que ele fizesse ia ter uma propagação a nível nacional, pelo que ele está dizendo aqui. Então, eu acho que por isso ele se sente tão fracassado, porque ele recebeu muita ajuda, ele veio com muitas possibilidades no corpo,
não é? Ele ia ter uma tarefa realmente que iria atingir um grande número de pessoas, como ele diz aqui, de consolar muitas pessoas, mas foi isso que realmente, infelizmente, não aconteceu, porque a gente vê que ele realmente faliu novamente. O matrimônio, agora ele vai falar, né? Ele está contando a história dele. O matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Então, como a gente vê, tem casos e casos, né, de reencarnações. Aí, no caso dele particular, ele não poderia casar enquanto estivesse encarnado. Ele tinha que, né, viver sozinho. Ele, a nível, né, de afetividade conjugal, ele não ia ter nessa última encarnação dele. Ele tinha que ficar sozinho. E aí, como ele mesmo diz, no meu caso, então, nem todo médium ostensivo encarna na Terra e precisa ficar solteiro. Ele precisava. Mais adiante, daqui a pouco, a gente vai ver um caso de um médium que a mediunidade dele só vai eclodir depois que ele casar. Ele tinha que casar primeiro, olha a diferença, né? A ferramenta é a mesma, a mediunidade, né? Mas dependendo do caso, o matrimônio vai fazer parte ou não, né? A gente brinca que Pedro era casado, já João Evangelista, ao que se saiba, não era casado, não é? Então, cada caso é um caso. Allan Kardec era casado, Chico Xavier não casou. A gente já lembrou aqui uma história da Dona Ivone, que como o casamento também para ela não estava programado, ela quando arranjou um namorado da Marinha, que ela achava a coisa mais linda do mundo, o uniforme branco dos marinheiros, quando ela encontra um rapaz, ela marca um encontro com um rapaz, o Charles, que é um dos mentores dela na tarefa mediúnica, diz para ela, ó, se você entrar aí para conversar com esse rapaz, nós, os seus amigos espirituais, vamos embora. Porque você não tem essa tarefa, né? Nessa encarnação, você não veio com no caso, vamos dizer assim, né? Com comprometimento de casar. E aí ela recua. Graças a Deus ela conseguiu, né? Sabe lá Deus, né? Porque ela teve uma encarnação muito solitária. Imagine o esforço que ela não fez para não ir ao encontro desse rapaz para começar a namorar. Então, cada caso é um caso. Então, essa coisa dos religiosos para desenvolver uma tarefa na Terra precisa ser solteiro, não é assim que realmente é necessário. Cada caso é um caso. Nada obstante, vai falar alguma coisa sobre casamento, Marco? Não. Nada obstante, solteiro deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Então, outra coisa que foi programada no mundo espiritual para ele. Além de ficar solteiro, ele ia ter que adotar 6 crianças que foram os amigos dele. Mas isso serão cenas dos próximos capítulos. Porque nosso programa está chegando ao fim. Hoje nós estudamos o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Desejando a todos muita paz, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.